Galera, aula de hoje, estudo da crase. Vamos aprender essa jossa. Eu falo jossa, como eu havia dito. A crase, ela se tornou o pesadelo do concurseiro na hora do concurso público, na hora da prova. Né? Eu coloquei aqui numa linguagem bem simples, fiz até uma brincadeira aí de alguns vídeos que eu vi aí sobre o funk da crase, que eu achei muito legal que uma professora fez. Então, assim, não é uma matéria complexa, ela está dentro da regência. No concurso, né, nós estudamos em aulas anteriores, né, as regências dos outros verbos. Agora a gente vai estudar a crase, né, que engloba a regência verbal dos verbos que tem a preposição a e também da regência nominal. Aí nós estamos falando de substantivo, adjetivo e advérbio, que também apresentarão a preposição a. Então, prestem atenção aí que a todo momento eu só falo com vocês na preposição a. E a primeira coisa que vocês têm que compreender, isso é 90% do estudo, tá? 90%. É que quando se fala em crase, falou crase, o que tem que vir à sua mente? Ela tem que vir à sua mente a junção de duas vogais, né, idênticas. E que vogal que é? A vogal A. Então, crase é sempre, gente, A mais A. Diga, irmão. O tempo. Crase é sempre A mais A. Tem que ser vogais idênticas. E onde que aparece? De onde que vem essas vogais? A gente tem que entender isso aqui, ó. Quando eu falo assim, as crianças foram à praia. Eu tenho foram, que é do verbo ir, sim ou não? E aí, se foi, quem vai, vai. Quem vai a algum lugar. Então, esse primeiro A, vocês estudaram comigo na aula anterior, aula gravada disponível lá no online. Esse A é a preposição. Regência do verbo ir. Lembra? Quem vai, chega. Ir e chegar, sempre preposição a. Então, olha, um a, ele é preposição. Então, ele é uma palavra invariável que ela não sofre flexão. Preposição é uma palavra invariável. Okay? O outro a é um artigo feminino, que só pode aparecer acompanhando substantivo feminino. Então, olha, a mais a, antigamente, há muito tempo atrás, você pegar aí, né, textos literários bem antigos, era escrito assim, ó. Olha o jeito que era escrito. Só que isso agora, né, na gramática contemporânea, isso se misturou, isso se fundiu. Isso aqui ficou igual a isso aqui. Só que eu tenho que mostrar o fenômeno da crase. Eu tenho que mostrar que aqui não é um, aqui é dois. E para isso foi se inventado o sinal, o acento grave, ou acento que mostra que ali ocorre a fusão da crase, do A mais A. A gente não escreve assim mais. Isso aqui foi abolido. A gente escreve assim. E para mostrar que aqui é a fusão, é a mistura, é a contração, é a junção de duas vogais idênticas, você usa o acento grave ou o acento que na língua portuguesa indica a crase. Então, olha, as crianças foram à praia. A pronúncia, gente, é a mesma, tá? É comum a gente ver assim, as pessoas foram à praia. A crase é um acento gráfico. Aí ele aqui. É uma regra gramatical. Então você demonstra a crase por meio do acento grave. Na língua portuguesa, a acentuação de apenas uma vogal, ela só vai acontecer neste momento. Para indicar a crase. Né? Se fosse o acento agudo, ele é para o lado de cá, mas não existe vogal sozinha recebendo acento agudo. Sempre vai ter uma consoante, por exemplo, lá, já. Então, a crase, ele é um fenômeno que vem unir, fundir uma junção
de duas vogais idênticas. É sempre A mais A. Se não tiver o A mais A, não vai ocorrer crase, que é a mesma, que é o exemplo aqui, olha, abaixo. Andamos a cavalo durante o feriado. Andar, né? Andar. Alguma coisa, só que cavalo, gente, é um substantivo masculino. Você não fala a cavalo, a gente pronuncia o cavalo. Então aqui eu não tenho o outro A. Eu não tenho o artigo feminino. Eu tenho aqui um artigo masculino. E A mais O não pode dar crase. A crase tem que ser A mais A. A crase ela exige que seja A mais A. Então é uma fusão, é uma mistura, é uma contração, é uma combinação de dois As. Um vai sair de verbos ou nomes. O outro vai ser artigo, 90% dos casos, artigo feminino, que somente poderá vir substantivo feminino. Artigo feminino só sai de substantivo feminino. O artigo é uma classe variável que concorda em gênero e número com o substantivo. Ok? Então aqui tem crase, aqui não, porque aqui é masculina, aqui é feminina que ocorre. Então tá aí, beleza? Se você compreender esse princípio, é como eu disse, 90% do estudo. Você entender que dois As aparecerão idênticos e se unirão. E quando não forem idênticos, não tem como ocorrer a crase. Ok? Nós vamos entrar aqui. Esse material foi entregue ontem no grupo, se quiser acompanhar. Foi dado um materialzinho aí também de estudo complementar em casa aí, mas esse slide que ele ficou bacana, eu caprichei nele aí, porque eu sei dessa dificuldade de compreender a crase. Então, com ele aqui é muito tranquilo. Nós temos aqui agora dois macetes muito utilizados para a gente verificar na hora do concurso, lá na hora de resolver a questão, se ocorre a crase ou não. Né? Vendo esses dois macetes aqui. Um aí, para quem é fã do Naruto, assim como eu sou, né, lá tem os jutsu da substituição, né, em que um bonequinho vira uma madeira quando ele é atacado. Quem assistiu o Naruto sabe disso aí. Assistiu? Então, o jutsu de substituição, você acha que matou, vira uma madeirinha. Plum. Então, nós vamos utilizar esse mesmo princípio aqui. Jutsu da substituição. O que é o jutsu da substituição? Nós vamos trocar, nós vamos então substituir. O que nós vamos substituir? A palavra feminina por qualquer palavra masculina. Então nós vamos modificar, né, o gênero, o feminino por masculino. E nessa substituição, nós vamos verificar se vai aparecer isso aqui, olha. Ao. Se aparecer, ocorre a crase. Vamos entender isso aqui, olha. As crianças foram à praia. O substantivo feminino depois do A, a gente pega o depois, tá bom? Né? É o substantivo feminino praia. O que nós faremos? Nós vamos substituir, então, o jutsu da substituição. Vamos tirar praia e vamos colocar uma palavra masculina, qualquer. Então, as crianças foram ao parque. Então você colocou para o parque. Mas poderia ser qualquer uma. Desde que seja masculina. E como é que ficaria? As crianças foram ao parque. Presta atenção. Apareceu ao, sim ou não? Apareceu ao, sim ou não? Apareceu ao? Então se apareceu ao parque, ocorre a crase. Opa, peraí que eu dei uma nota aqui. Dá um segundo aí, perdone. Vou pegar esse trem, acho que tá ali. Pronto. Voltamos aqui. As crianças foram ao parque. Se você substituir, aparecer ao, o que é esse ao? É a combinação da preposição a, quem vai a algum lugar,
verbo ir, vimos a regência, mais o de o parque, porque parque, por ser um substantivo masculino, o artigo vai ser masculino. Então, a mais o vai dar ao. As crianças foram ao parque. Jutsu da substituição. Quando você tiver essa palavra feminina, troca. Apareceu a, ocorre crase. Não apareceu, não ocorre crase. Entenderam? O outro esquema prático é você guardar essa expressão aqui, olha. A espaço é bonita. A espaço é bonita. E onde você tem que verificar se ocorre a crase ou não, você vai fazer aqui, olha, seta para frente e seta para trás, tá vendo? Se fosse aqui também. Deixa eu apagar aqui. Dois macetes muito interessantes que ajudam demais. Você joga seta para frente e seta para trás. Você sempre vai pegar a palavrinha seta para frente. Então, olha lá, as crianças foram à praia. E aí você tem praia. E o que você vai fazer com essa palavra? Você vai descer ela e vai colocar no espaço. Se a frase tiver sentido, ocorre a crase. Se a frase não tiver sentido, não ocorre a crase. Então, olha, descendo, né? Seta para trás, seta para frente. Eu pego seta para frente. Então, a praia é bonita. Tem semântica, tem sentido, tem entendimento ali? Sim ou não? Então, se tem entendimento, aqui ocorre a crase. Vamos pegar de baixo. Conheço o aluno que ganhou o concurso. Seta para trás, seta para frente. Então, eu pego seta para frente. Então, qual que é a palavra? A aluno é bonita? Refiro-me à aluna mais aplicada da turma. Seta para trás, seta para frente. A aluna é bonita, tem sentido? Então ocorre crase. Então é sempre assim. Você tem dois esqueminhas, gente, que vocês têm que guardar. Esse esqueminha aqui, esse segundo esqueminha, ele não funciona em todos os casos, não. Mas em muitos ele te ajuda. Só que você tiver a palavra feminina. O de cima aqui, ele te ajuda bem mais. Só que há algumas particularidades do estudo da crase, que veremos aqui, que aí tem que guardar, não tem jeito. Por exemplo, a palavra terra, casa, distância, você tem que guardar. Mas isso aqui, gente, na hora de resolver as questões, nós aplicaremos, vocês perceberão que ajuda demais, muito mesmo. Ok? Então, lembra do Naruto, jutsu da substituição. Substitui palavra feminina por palavra masculina. Segundo, a espaço é bonita. Onde você tem que verificar se ocorre a crase, seta para trás, seta para frente. Você pega qual? Seta para frente. Dessa palavrinha e vê se tem sentido. Tem sentido, ocorre a crase. Se não tiver, não ocorre. Ok? Então, guarda esses dois esqueminhas aí. Macetes bem importantes para a gente verificar. Galera, então aqui agora começa o nosso funk da crase. Coloquei numa linguagem, né, bem legal aí, para vocês memorizarem e não tiverem dificuldade na hora de fazer questões sobre crase, beleza? Primeiro lugar aqui, gente, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Quando que eu uso essa regra? Eu uso essa regra quando eu estiver verificando a crase em relação a nome de lugares. Se é um lugar, você vai a ele. Se você vai, você não tem que voltar? Sim ou não? Você está indo passear, você tem que voltar, não é? Então, vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase para quê? Porque não são com todos os nomes que nós teremos o artigo feminino. Olha aqui. Cheguei à Grécia há 5 anos. Então você vai pegar o nome de lugar. O nome de lugar é qual? Grécia, correto?
Vou à Grécia, volto de Grécia, volto da Grécia. Da Grécia. Então, se eu vou a, volto da. Então, cheguei à Grécia há 5 anos com crase. Retornarei à Itália na última primavera. O nome de lugar aqui é Itália. Vou à Itália, volto. Vou a, volto da, crase a. Nome de lugar, olha que top. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para aqui. Então, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para aqui. Então, olha, se eu vou à Itália, eu volto da Itália. Se eu vou à Grécia, eu volto da Grécia. Então, ali está o ok. Agora, vou a Porto Alegre no próximo carnaval. Qual é o nome de lugar aqui? Porto Alegre. Vou a Porto Alegre, eu volto da Porto Alegre ou volto de Porto Alegre? Vou a, volto de? Então não tem. Cheguei a Pernambuco. O nome de lugar é Pernambuco. Vou a Pernambuco, volto. Vou a, volto de. Crase para quê? Então, não tem. Nome de lugar. Vou à cidade, eu volto. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para aqui. Então, nome de lugar, gente, top. Beleza? Agora, você tem que tomar cuidado que, em certos casos, isso cai no concurso. Ele quer te eliminar. Em certos casos, o nome de lugar poderá vir acompanhado, né, se a gente for pegar lá na sintaxe, de adjunto adnominal, de termos que irão caracterizar o lugar. Quando o nome de lugar vier acompanhado desses termos que caracterizam, neste caso, por obrigatoriedade, gente, haverá crase. Então, o que você tem que olhar? Se é o nome de lugar sem estar caracterizado ou se ele está caracterizado. Se ele estiver caracterizado, ocorre a crase. Vamos ver isso aqui. A Paris da minha infância não existe mais. O nome do lugar aqui é qual? Paris, muito bom. Se eu falo só vou a Paris, vamos aplicar? Vou a Paris, eu volto da Paris ou volto de Paris? Vou a, volto de, crase para quê? Só que Paris aqui, gente, ela está sendo caracterizada. Eu vou a Paris, mas que Paris é essa? Tá vendo como é que eu caracterizei Paris? Com adjunto adnominal. A Paris da minha infância. Ela está sendo adjetivada. Ela está sendo caracterizada. Neste caso, ocorre crase. Olha lá, fomos a Salvador do grande Jorge Amado. O nome de lugar aqui é Salvador, sim ou não? Vou a Salvador, eu volto. Vou a, volto de. Crase para quê? Agora, quando eu falo vou a Salvador do grande Jorge Amado, eu estou caracterizando Salvador. Neste caso, ocorre a crase. Então, isso aqui você tem que prestar atenção na hora do concurso. Se o nome de lugar ele está sendo caracterizado ou não. Se ele não estiver, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para aqui. Caso ele esteja caracterizado, acompanhado de um determinante, neste caso, nós teremos a crase. Dúvidas? Dúvidas? Então, dívidas. Legal esse esqueminha aqui. Galera, palavra masculina, a crase não combina. Então, palavra masculina, a crase não combina. Ela não combina porque nós não temos a figura do artigo. Nós não temos a figura do artigo. Olha lá. Andamos a cavalo durante todo o verão no sítio. Andar, né? A, mas cavalo é O. A gente usar aquele esqueminha, lembra? A, espaço, é bonita. E aí, eu faço seta para trás e faço seta
para frente. A cavalo é bonita. Tem semântica, gente? A cavalo é bonita. Tem semântica? Não ocorre crase. Assistimos a espetáculos magníficos no circo. Vocês estudaram comigo regência. Assistir no sentido de ver é um verbo transitivo indireto. Ele perde a preposição a. Assistir no sentido de ver, de presenciar alguma coisa. Espetáculos é um substantivo feminino ou um substantivo masculino? Substantivo masculino. Eu falo, então, os espetáculos. Não é isso? Sim ou não? Os espetáculos. Então, assistimos a espetáculos. Esse A aqui, gente, é apenas a preposição. Tanto é que a palavra que, olha, é masculina, está no plural. Olha, você poderia escrever assim, assistimos. Lembrando que o artigo ele é facultativo. Aos espetáculos magníficos, ou a espetáculos magníficos, sem crase. E aqui também dá para usar aquele esqueminha, né, gente? Seta para trás, seta para frente. Ah, escrever aqui. A espetáculos é bonita. Tem semântica? Tem semântica? Não tem semântica. A espetáculos é bonita. Tá bom? Então, com palavra masculina, a crase não combina. Palavra masculina, a crase não combina. Legal? Outra regrinha. Antes de verbo, a crase sai de perto. Principalmente verbo no infinitivo, né? Que é o verbo sem conjugação, terminado pela consoante R. Antes de verbo, crase sai de perto. Por que, gente, que não ocorre a crase? Porque de verbo não sai artigo. Você só vai ter a preposição artigo, né? Ele sai de substantivo. Então, antes de verbo, crase sai de perto. O bebê começou a chorar pedindo o colo da mãe. Começou a chorar. Chorar é verbo, sim ou não? Então, antes de verbo, crase sai de perto. Você pode usar esqueminha aqui também, olha. Vamos pegar a chorar? Que a seta para cá, né? Seta para trás e seta para frente. Não é isso? A chorar é bonita. Tem sentido, galera? A chorar é bonita? Tem semântica? Tem significado? Tem entendimento? A chorar é bonito? Não. Então, proibido. Estava a correr na maratona de domingo. Estavam a correr na maratona de domingo. Correr é verbo, sim ou não? Verbo no infinitivo, lembra, terminado em R. Então, antes de verbo, crase sai de perto. Se você escrever aqui, né, a correr é bonita, também não tem sentido. Ok? Então, palavra masculina, crase não combina. Antes de verbo, vamos construir o seu funk aí. Você coloca a batida que você quiser. Eu não sou muito fã. Antes de verbo, crase sai de perto. Palavra masculina, crase não combina. Beleza? Antes de pronome, simplesmente some. Antes de pronome, simplesmente some. A gente não aplica a crase diante de pronome, porque o pronome, ele também não vem, né, na maioria dos casos, ele não vem acompanhado de artigo. Nós temos apenas aí, né, o pronome relativo, que ele tem um artigo, então veremos a crase com pronome relativo. E temos, né, alguns pronomes aqui por tradição, senhora, senhorita, que são pronomes que, por tradição, são pronunciados acompanhados de artigo. Então, é uma tradição. Senhora, senhorita, a senhora, a senhorita.
Eles são acompanhados de artigo. Mas na regra geral, antes de pronome, simplesmente some. Então, olha, diz, quem diz algo a alguém, correto? Sim ou não? É um verbo bitransitivo. Que não estarei em casa, é o que está sendo dito, diz a alguém. Só que diga a ela. Ela é um pronome pessoal do caso reto. É um pronome pessoal do caso reto. Então, antes de pronome, simplesmente sou. Então, diga a ela que não estarei em casa amanhã. Antes de pronome, antes. Simplesmente some. Entreguei a todos os documentos necessários. Então, seta para cá, seta para lá. Entrega a. Todos é pronome indefinido. Antes de pronome, simplesmente some. Ele fez referência, quem faz referência, aqui é regência nominal, a referência, substantivo. Ele fez a referência a alguém, a vossa excelência. Vossa excelência é pronome de tratamento. Então, antes de pronome, simplesmente some. Some porque nós não temos a figura do artigo. Artigo acompanha, gente, substantivo. Acompanha pronome, não acompanha verbo. Ok? Exceção, isso aqui é importante para a prova. As palavras senhora, senhorita, né, mesma e própria. E aqui nós podemos utilizar para confirmar aquele macete que é o jutsu. Como é que é o macete? Como é que é o nome dele? Jutsu. Lembra do Naruto? Jutsu da substituição. E nesse jutsu da substituição, o que nós temos que enxergar? Nós temos que enxergar o aparecimento dual. Refiro-me à mesma pessoa que denunciaram ontem. Vamos fazer o jutsu da substituição? O que eu tenho que trocar aqui? Eu troco. Refiro-me ao mesmo. Vamos trocar a pessoa por indivíduo. Refiro-me ao mesmo indivíduo que denunciaram ontem. Pareceu ao, sim ou não? Informei o ocorrido à senhora mais experiente da casa. Como eu disse, senhora é um pronome de tratamento, mas por tradição, senhora, senhorita, vem acompanhado de artigo. Você não fala, senhora está bem? Como é que a gente fala? A senhora está bem? O senhor está bem? É um pronome de tratamento que, por tradição, ele vem acompanhado de artigo. Então, olha, informei o ocorrido ao senhor mais experiente da casa. Então, aqui apareceu o ao. Apareceu o ao, ocorre a crase. Jutsu da substituição. Lembra lá do nada? Peça a própria Cláudia para sair mais cedo amanhã. Peça ao próprio Cláudio, Ricardo, né? Qualquer nome. Peça ao próprio indivíduo, ao próprio rapaz. Apareceu ao, ocorre a crase. Jutsu da substituição. Troca por ao. Deu crase? Beleza. Galera, antes de pronome, simplesmente some. Exceção, senhora mesmo e própria. Ou senhorita. Vou encaixar ali também. Ok? Importante isso aí, hein? Essas exceções, né, são objetos dos concursos. Vou apagar aqui. Vamos para as próximas regras. Então, antes de pronome, simplesmente some.
Palavras repetidas, crase não se aproxima. Então, palavra repetida, crase não se aproxima. Gente, as palavras repetidas, dia a dia, face a face, hora a hora, é ilícito colocar a crase. A regrinha mais fácil, né? Dia a dia, face a face, hora a hora. Sinônimo também cai nessa regra. Sinônimos. Tem que ser palavras repetidas. Não importa a semântica delas. Repetidas. Então tem que ser as mesmas, né? Repetidas. Sinônimo, a palavra não está repetida. A semântica delas que são semelhantes ou até iguais. Mas a palavra, olha lá. A escrita da palavra. Dia a dia, face a face, hora a hora. Boca a boca. Palavra repetida. Ok? Entendeu? Escrita repetida. Se tem numeral, crase passa mal. Por quê? Também de numeral, gente, não sai artigo. Artigo só sai de substantivo. Então chegou a 200 o número de feridos na tragédia. Daqui a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, começa o campeonato estadual. Então, se tem numeral, crase passa mal. Palavras repetidas, ela não aproxima. Ok? Numeral. Claro, duas regrinhas mais fáceis aí. Coloque feminina, aí crase combina. Olha o verde aí. Coloque feminina, aí crase combina. O que é essa loque feminina? Essa loque feminina é de locução. E são 3 tipos de locuções que ocorre a crase. Que a crase ela é obrigatória. A locução adverbial, a locução conjuntiva e a locução prepositiva. Como é que você pode guardar isso? Locução, vou pôr aqui no plural. Locuções PAC. Lembra aí que tinha esses projetos de governo chamado PAC aí? Então lembra, locuções PAC. Coloque feminina, aí crase combina. Então a gente tem a crase nas locuções PAC. O que são locuções PAC? Locuções prepositivas, adverbiais e conjuntivas. Então, locuções PAC. Galera, eu já falei para vocês que toda vez que eu falar de locução, não se assuste com isso na hora da prova, é uma combinação de palavras. Então, na locução são 2 ou mais palavras, não tem como ser só uma. 2 ou mais palavras que exercem a função de uma classe gramatical, de uma das 10 classes gramaticais. A locução prepositiva, ela tem valor de preposição. A locução adverbial, ela tem, a função de um advérbio. E a locução conjuntiva, ela tem a função morfológica de uma conjunção. Nas locuções PAC, a crase, ela é obrigatória. Então, basta você conseguir identificar que ali tem uma locução. E aí eu coloquei alguns macetezinhos para ajudá-los. Na locução prepositiva, em 90% dos casos, gente, ela termina pela preposição de. Então, a semelhança de. Isso tudo equivale a uma preposição. A sombra de. A espera de. Lembra daquele filme? A espera de um milagre? Então, nas locuções prepositivas, elas terminam com de. A locução conjuntiva, por regra, ela sempre termina com a conjunção que. Olha lá. A proporção que. A medida que. E as locuções adverbiais, elas passam circunstâncias que nós podemos chamar de ideias. As ideias que os advérbios passam. Só que presta atenção. As locuções que têm crase são locuções... Olha aqui, galera, isso aqui você não pode esquecer, não. Locuções
femininas, porque eu tenho essas locuções masculinas. Então, você identificou a loque, a semelhança de, você vai no substantivo, ele tem que ser feminino. Semelhança é masculino ou feminino? Falou semelhança ou a semelhança? Feminino. A sombra de sombra é masculino ou feminino? Feminino. Espera é masculino ou feminino? Por exemplo, se fosse aqui, olha, a fim de. Estou a fim de. É uma locução prepositiva? Sim. Locução prepositiva terminada, uma expressão terminada pela preposição de. Só que fim é um substantivo aqui não vai ocorrer a crase. Né? A gente tem assim, né? A venda foi feita à vista. À vista não é a ideia de modo como a venda foi feita. À vista tem crase. É uma locução adverbial, dá uma ideia de modo. O modo como a venda foi feita. As vendas foram feitas à vista. À vista, ela é diferente de a prazo. A prazo, por que não tem crase? Porque prazo é um substantivo masculino. A venda foi feita a prazo. Prazo é o prazo. Então, nós temos crase nas locuções PAC, prepositiva, adverbial e conjuntiva, mas todas femininas. Olha aqui na adverbial. À tarde chegamos. À tarde chegamos. À noite. Falaram às claras. A venda à vista. Todas com palavras femininas. Tarde feminina. Noite feminina. Clara feminina. Proporção feminina. Medida feminina. Sombra feminina. Espera feminina. Semelhança feminina. Então, nas locuções PAC, locuções prepositivas, adverbiais e conjuntivas. Locuções PAC. Adverbial, circunstância, conjuntiva, conjunção que, prepositiva, preposição de. Aí, por exemplo, na locução prepositiva, a gente não vai analisar no caso da palavra depois. Por exemplo, a partir de hoje. Mas a partir é o quê? Partir, no caso, seria de verbo. É um verbo. Entendeu? Aí não. Então a gente não tem. Não analisa nada. Feminina, para ela ser feminina é a palavra. Entendi, tem que ter uma palavra, né? É. Palavra feminina. Todas. Por isso, coloque feminina, aí crase combina. Isso. Ah, tá sem a crase aqui, né? Vai pôr nela aqui, ó. Lembra o filme? A Espera de um Milagre? Crase. Loque feminina, aí crase combina. Locuções PAC. Prepositiva, adverbial, conjuntiva. Prepositiva. Preposição de, conjuntiva que, adverbial ideia. Mas todas têm que ser femininas. Lembra que, olha, venda à vista e venda a prazo. O prazo e a vista. Ok? Legal? Não, senhor. A espera. A espera de. A espera. Esperar é verbo. Eu espero, tu espera, ele espera. Aí é ação. Esperar é verbo. Para espera é substantivo. Esperar é ação. Então, espera está sendo colocado como nome. Oi? Espera está sendo mudado como nome. Isso. Dentro da locução prepositiva. Espera é uma coisa, esperar é outra. Nos exemplos não tocou com verbo. Entendeu? Anterior a ela deve ser um verbo. A semelhança. Semelhança, substantiva. A semelhança. Sim. Não tem verbo antes do lado. Que verbo? Não, hein? Então, só assim. Esta expressão, ela forma uma locução
prepositiva. Isso tudo aqui, ó, tem valor de preposição, de conectar. Você entendeu? Você tem que enxergar aqui, ó, o bizu, se você não errar, é a preposição. Você tem que enxergar a preposição. E aí você tem a locução prepositiva. Mesmo que não tenha verbo e nem substantivo. Isso. A locução, ela vem combinação de palavras que formam expressão. Combinação de palavras que formam... Isso que tudo é uma expressão. Chamado de locução. Combinação de palavras. Combinação de palavras que formam a classe gramatical. Entendeu? Combinação de palavras. Então você tem, olha, 1, 2, 3, que juntas formam uma expressão. Você tem, na regra obrigatória da crase, coloque feminina prepositiva, conjuntiva, adverbial. Locuções PAC, em que a prepositiva termina pela preposição de, conjuntiva que, e as adverbiais passam circunstâncias e ideias, igual temporal, né, de modo, todas femininas. Entendeu? Melhor, pessoal, se tivesse uma frase maior, para poder entender melhor a questão. Fazer uma frase maior nesse risco. E olha, estamos à espera de boas notícias. Olha aqui. Estamos à espera de boas notícias. Estamos à espera de. À espera de conecta boas notícias com o verbo estamos. É uma locução prepositiva feminina, crase obrigatória. Agora, se fosse fim, estamos a fim de assistir televisão. Não teria crase, porque a fim de é uma locução prepositiva, mas fim é uma palavra masculina. Espera, não é o espera, é a espera. A espera acabou. Entendeu? 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 Não, não é o a. A espera de é uma locução prepositiva feminina. Ela é obrigatória o uso da crase. É a locução. Entendeu? Galera, agora eu tenho uma loque feminina, uma locução prepositiva, chamado a moda de. Então vem a hora que, olha, com a moda de, crase vai aparecer. Com a moda de, crase vai aparecer. E aí eu tenho a moda de, a moda de. A moda de é uma loque feminina. Só que no concurso da prova, em 99% dos casos, essa loque feminina, ela não aparece, ela fica oculta. Ou podemos chamar de sublime. Com a moda de, crase vai aparecer. Vestiu-se a Luís XV para a festa de fim de ano. Vestiu-se a Luís XV, vestiu-se a moda ou maneira, ou se você quiser trocar por uma loque masculina, ao estilo de, e lembra, se aparecer ao ocorre crase, vestiu-se a moda ou a maneira de Luís XV para a festa de fim de ano. Vestiu-se ao estilo de Luís XV para a festa de fim de ano.
Então, com a expressão a moda de, com a moda de, crase vai aparecer. Mesmo se não estiver sendo escrita. Porque você olha Luiz, você fala, é uma palavra masculina. Só que Luiz, a crase não está sendo feita com ele. Está sendo feita com a expressão a moda de, que está sublime. Então, vestiu-se a moda de Luiz XV, ao estilo de Luiz XV. O jogador fez um gol a Pelé. O jogador fez um gol à moda ou ao estilo que Pelé fez. Entenderam? Entenderam? O jogador fez um gol à moda de Pelé. Vestiu-se ao estilo que Luiz XV vestiu. Então, com a moda de, crase vai aparecer. Com a moda de, crase vai aparecer. Então, vestiu-se ao estilo de Luiz XV. O jogador fez um gol ao estilo de Pelé, a moda, a maneira que Pelé fez. Entendeu? Então, essa expressão ela não vai aparecer. Bife à milanesa. Ao modo, ao estilo milanês. Então, vai ter crase. Tá? Galera, dúvidas aqui? Importante. Importante. Essa expressão ela é muito importante. Vestiu-se a Fidel Castro. Vestiu-se a Fidel Castro. Vestiu-se a maneira, a moda, ao estilo que Fidel Castro vestiu. Então é uma expressão que ela não aparece, mas facilmente ela é encaixada na frase. A moda de você troca por ao estilo de. E você vai perceber. Legal. Mas a moda de alguma coisa. Aí sim. Isso mesmo. Aí ela já apareceu, né? Aí vai ter. A moda já apareceu. Aqui ela não aparece, olha aqui, ó. O jogador fez um gol a Pelé. Tá vendo? Aí você olha, Pelé é uma palavra masculina. Só que aqui tem, fez um gol à moda Pelé. Entendeu? A questão parecida com essa. Acho que tinha uma pegadinha, né? Tinha uma nós andamos a cavalo e eu comi bife a cavalo. Não, aí não tem, porque bife a cavalo, gente, não é o estilo, a maneira de ser feito. Isso é o nome de um prato, né? Bife a cavalo é um nome de um prato. Aí não é a maneira de preparo. Não é o modo, entendeu? O a cavalo é um substantivo, né? Bife a cavalo, acho que é um bife com um ovo acima dele. Isso. Aí já é o prato, né? Como é montado o prato. Não é a maneira, ao estilo. Ao estilo cavalo. Isso. Agora, olha, né? Vestiu-se a Pelé, fez um gol a Pelé, é um gol ao estilo que o Pelé fez. Entendeu? Não é o estilo que o cavalo. É o ao estilo, é o estilo dele. A maneira dele. A milanesa, aí é o estilo De Milão. Lá é feito assim. Como é feito lá. Muito bom. Pessoal, continuando o funk da crase aí. Com hora exata, aí a crase ataca. Com hora exata, aí a crase ataca. Então, a hora exata ali, gente, determinada, nós temos crase. Chegamos às 22h30, conforme solicitado pela coordenação. Acordei às 7 horas da manhã para ocorrer na avenida. Se for 0 hora, se a palavra hora tiver subentendida também, acordei às 7 da manhã. Às 7 horas da manhã. Já está explícita. Ok? Eu tenho aqui agora o primeiro caso facultativo. O que é o caso facultativo? É opcional. Você pode colocar a crase ou não. Se antes da hora vier a preposição até, porque existe a locução até a. Então, olha ali, dormiram até as 14 horas ou dormiram até as 14 horas. Mas apareceu o que, gente? A preposição até. Com a preposição até, nós temos um dos casos facultativos
do emprego da crase. O que é o caso facultativo? Ele é opcional. Então, olha, dormiram até as 14 horas sem crase ou dormiram até as 14 horas com crase. Qualquer um dos dois aí está correto. Preposição até, porque existe o até a. Qualquer um dos dois estava assim. Agora, dormiram às 14 horas, aí vai ser obrigatório. Ok? Dormiram às 14 horas, obrigatório. É com a preposição até, porque existe a locução até a. Então, com hora exata, aí a crase ataca. Toma cuidado, ela é facultativa com a preposição até e ela é proibida se o artigo definido feminino, a e as, estiver precedido de preposições. Aqui vem o que eu falei com vocês no início da aula. Você sempre tem que lembrar que crase é a mais a. Lembra? A fusão. Vou fazer analogia até o Dragon Ball. Quem já assistiu o Dragon Ball aí? Na saga Majin Buu, nós tivemos o surgimento da fusão, correto? Os meninos só tem que saber, né? A fusão. O que era a fusão? Você tinha dois seres com a mesma energia, sim ou não? Sim ou não? Lá na fusão era quem mesmo? Era o Goten e o Trunks. Deve escrever mais ou menos assim. Então eram indivíduos com a mesma energia e eles se fundiam para duplicar a sua força. E aí formava um indivíduo lá, um super indivíduo lá forte. Então, é a fusão. Os dois viraram um. E tem que ser iguais, sim ou não? A energia deles tinha que ser igual lá. A energia tinha que ser igual lá na fusão. Se fosse diferente, tipo o Goten e o Piccolo, se os dois fundissem, não daria certo. Porque são bem diferentes. Tinha que ser igual. Então, a crase é a mesma coisa, fazendo essa analogia. Tem que ser iguais, idênticos. A mais A, só tem um A aqui, e aí você mostra a crase. Então, se no A tiver outra preposição, que não seja, né? O A, outra preposição, por exemplo, até, desde, após, entre, para, não ocorre a crase. Retornarei após as 17 horas. Se fosse retornarei às 17 horas, teria a crase, mas eu tenho a preposição aqui, olha, após. Não é a preposição a. É como se você estivesse aqui no Dragon Ball tentando fazer a fusão do Goten com o Piccolo. Que coisa horrorosa. O passeio está marcado para as 8 horas. Para é a outra preposição, não é a. Agora, se tivesse marcado às 8 horas, teria crase. Estou esperando desde as 15h30. Desde não é a preposição a. Então, a crase, gente, ela tem que ser a mais a. Se for com outra preposição, qualquer outra preposição, não ocorre a crase. Se for com qualquer outra preposição, não ocorre a crase. Então, após, para, desde, entre. Será entre as 9 e 10 horas? Não ocorre crase. É o princípio básico da crase. Lembra da fusão do Dragon Ball. A crase é o A mais A. Fusão. Beleza? Então, regra geral, com hora exata, a crase ataca. Com a preposição até, é facultativo. Com as demais preposições é proibido, ok? Então, com hora exata, a crase ataca. Com a preposição até, crase se quiser. Com a preposição até, crase se quiser. Com as demais preposições, crase proibido. Ok? Regrinha muito importante aí também sobre a crase. É porque pode ou não, né? Pode ser com 100 anos. Se tiver até pode ser ou 100 anos. sem crase, está correto as duas palavras. Sim. Se estiver até... Com 100. Ou você está correto a palavra. Dormiram até as 14, porque tem a locução até a. Você pode usar 100, mas também pode usar com. Ela é específica, por isso que eu coloquei a observação nela aqui. Tá bom? Mas nós veremos que ela é facultativa daqui a pouco, porque ela é facultativa não só com hora, é facultativa
né, com qualquer outra palavra feminina. Bom? Agora, galera, nós estamos entrando aqui em particularidades, em casos especiais do uso da crase. Isso aqui é muito importante para o concurso. É aquela mesma ideia que nós tivemos lá no estudo da concordância. Lembra que nós tínhamos regras gerais e nós tínhamos regras específicas? Então vamos lá. Primeiro, a crase com a palavra terra. Galera, você vai analisar a semântica da palavra terra. Se for terra no sentido de chão firme, o que é chão firme? Terra no sentido literal. Terra, o que você anda. O torrão que você pega quando criança e mandava nos outros. Essa terra. A terra que você anda. Né? Como é que fala lá em Gênesis? No início, no primeiro dia, Deus fez o céu e a terra. É isso? A terra mesmo, essa terra que Deus separou das águas para você andar. Está lá em Gênesis, correto? Se for essa terra, né, ou seja, o oposto de a bordo, né, bordo, mar, de água, se for essa terra, não tem crase. Agora, se for qualquer outra semântica de terra, inclusive, quando eu falo terra com letra maiúscula, o planeta Terra, os astronautas chegaram à Terra, essa Terra é o planeta, eles estavam lá no espaço e chegaram à Terra, né, a nossa esfera chamada Terra. Aí ocorre crase. Eu não vou ter terra quando for essa terra que você anda, o chão firme, o torrão que você pega e manda na cabeça dos outros. Essa terra não. Os marinheiros voltaram à terra após longa viagem no mar. Opa, meu pé aqui. Após longa viagem no mar. Então ele estava no mar e chegaram à terra. É a terra. Atracou, desceu, saiu andando. Não tem crase. Vamos à terra, pois a bordo do navio está muito calor. Então, olha, essa terra é a terra chão firme. Então, com a terra chão firme, lembra? O torrão que você pega e manda na cabeça dos outros. Não tem crase. Agora, terra em qualquer outro sentido, terra em qualquer outra semântica, inclusive o planeta Terra, tem crase. Após longa jornada, os astronautas chegaram à Terra. Crase. Visitamos a terra do churrasco no sul do Brasil. Então, em qualquer outro sentido, você coloca. Fui à terra natal dos meus avós. Coloca frase. Não, a letra maiúscula. Nome próprio, nome de lugar. Tá vendo? A letra maiúscula. Nome próprio. Então não é a terra, substantivo comum, o torrão que você pega e manda na cabeça dos outros. Essa aqui é o planeta Terra, a letra maiúscula. Pegadinha de prova. Ok? Após longas jornadas, os astronautas chegaram à Terra. Visitamos a terra do churrasco, fui à terra dos meus avós. Fomos à terra dos perfumistas, local, lugar. Chegamos às terras europeias de avião. Olha, as terras europeias, né, não são o lugar que você chegou. Não é a terra chão firme, as terras europeias. Entendeu? É lugar. Quando simbolizar lugar, qual que é a terra do churrasco? Não é terra, é o lugar que é feito churrasco. Então, se não especifica europeias, né, tá certo? A terra, cheguei em terra de avião. Não, mas aí... Não, que chega, chegar. O verbo chegar, lembra? Quem vai, chega. Ele sempre pede a preposição a. Entendeu? Estava de avião, cheguei à terra, aí é sem crase. Você estava de avião, agora você está na terra, você está andando. Hein? Você está no chão firme. Chão firme. Terra, chão firme. É mais, sim. Mas pode ser no ar também. Hein? Entendeu? Os astronautas estavam fora do planeta. Os astronautas chegaram à Terra. Só que aqui é o lugar que eles chegaram. Entendeu? Entendeu? É só você perceber se a Terra é o chão firme que você anda. Principalmente com a bordo de mar, como você falou. Entendeu?
Agora, se for qualquer outro tipo de terra, lugar, qualquer outra coisa, inclusive o planeta, se não for a terra no sentido literal, aí ocorre a crase. Eu não tô conseguindo pensar numa outra forma sem ser com um navio. Não tô conseguindo. É porque né, a bordo. Geralmente você está no mar e foi para a terra. Se você não está na terra, ou você tem que estar no ar, ou você tem que estar no mar. Onde você vai estar? Se você não está na terra, chão firme, eu só posso imaginar que você está na água, ou você está no espaço, ou você está debaixo da terra, que aí é ruim. Não é? Se você não está na, não é? Você não está na terra, para te achar, ou é no mar, ou é no ar, ou debaixo da terra. Mas mesmo você vai estar nela, né? Vai estar nela lá. Entendeu? Casa, gente, casa, você tem que pegar o seguinte. Se for casa sinônimo de lar, ou lar, vai trocar por lar, não ocorre crase. Agora, se for casa de qualquer outra pessoa, casa de outrem, é a casa que vai vir também caracterizada com a adjunta de nominal, é a casa de outrem, é outra casa, é a casa de alguém, vai ter crase. Muito simples. Voltarei à casa antes de todos. Voltarei à casa, voltarei. Vamos trocar? Chute da substituição. Voltarei ao lar. Fui o primeiro a chegar à casa hoje. Chegar ao lar. Então, casa sinônimo de lar não tem crase. Agora, se for a casa de alguém, tem crase. Olha, voltarei à casa de Ronaldo. É a casa sua ou de alguém? É a casa de Ronaldo, então tem crase. Visitamos a terra. Uai, mudou. Seria a casa, né? Visitamos a casa do churrasco no sul do Brasil. A casa de outrem, a casa do churrasco no sul do Brasil. Então, casa de outra. Entenderam? Ou de qualquer outra pessoa, a casa de alguém, qualquer um que você pensar. Fomos à casa dos brinquedos, com ou sem crase? Fomos à casa do brinquedo, dos brinquedos, né? Lá na Fosso Pena, tá? Fomos à casa dos brinquedos. Fomos à casa dos brinquedos, com ou sem crase? É sua casa? Não, é de alguém. Ela está sendo adjetivada. Ela vem com adjunta de nominal ou uma locução adjetiva. Preposição mais substantivo, passando uma locução, passando qualidade. Conjunto de palavras. Duas ou mais. Locução adjetiva. Duas ou mais palavras passando, né, uma qualidade para o substantivo. Não é qualquer casa, é a casa dos brinquedos. É a casa do churrasco. É a casa de Ronaldo. É a casa de alguém. Entendeu? Vamos à casa das primas. Ou sem casa? Já foi lá? Não? Entenderam, gente? A casa de alguém. Fechou. Casa, se for pro lar, não. Se for para a casa de alguém, sim. E agora, finalizando essas regras especiais, com a palavra distância. A distância é tranquila também. Se essa distância estiver mensurada, você sabe qual distância é? Eu mensurei, eu medi, ocorre a crase. Agora, se for uma distância indeterminada, ensino à distância. Você sabe falar para mim a que distância você está do aprendizado? Da sede, da matriz? Pode estar do outro lado, né? Do continente. Não tem crase. Agora, se estiver mensurando, a distância tem crase. Então, olha lá. Reconheci a distância logo que eu vi. Está mensurado ou não? Então, olha a bolotinha. Não tem. Os militares, durante a greve, ficaram à distância. Estão mensurando? Bolotinha.
Agora, se a distância estiver mensurada, tem crase, velho. Reconheci a distância de 200 metros. É diferente ou não? 200 metros. Sua casa fica a distância de 100 quilômetros daqui. Os militares, durante a manifestação, ficaram à distância, com ou sem crase? Os militares, durante a manifestação, ficaram à distância de 50 metros. Crase, pronto. Distância é só mensurar ou não. Então, galera, casa, terra e distância, ok? Guardar isso aí. Nós vimos até agora a crase com o artigo feminino, o artigo a. Agora nós veremos aqueles 10% que eu falei com vocês, que a crase ocorre não com o artigo feminino, com o pronome demonstrativo. Mas aí, galera, o que você tem que guardar? É o pronome demonstrativo da família A. Ou seja, só pode ser o aquele, o aquela e o aquilo. Então, a crase com pronome demonstrativo. No pronome demonstrativo, você pode escrever eu devo utilizar a crase no aquele, no aquela e no aquilo. Só que, com pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, há uma carência. Você tem que lembrar que crase é A mais A. Só que aqui vai ter que ser A mais aquele, aquela ou aquilo. Vai ter que ser esta família aqui, olha. Eu vou ter, por obrigatoriedade, que fundir com a preposição a. Olha aqui o de baixo. Se ela não aparecer, se a preposição não aparecer, não ocorre crase. Então toma cuidado na hora da prova. Você já viu aquele, tem crase? Depende. Depende do verbo ou do nome. Ele tem que sair a preposição e tem que ser qual preposição? A. Ou para aquela, não tem crase. Então vamos lá, olha. Maria referiu-se àquele cavalheiro de terno cinza. Quem se refere a. E aí, galera, a preposição ela vai para dentro do pronome, tá bom? Já vi prova colocando assim, falando que tá certo. Tá errado. Ela se funde, por isso tem que ser o pronome demonstrativo da família aquele, aquela e aquilo. Porque eles começam pela vogal A. E a crase vai no pronome. Então, Maria referiu-se àquele cavalheiro, depois nos dirigimos àquelas mulheres, nunca me reportei àquilo que você disse. Quem reporta, reporta a. Quem se dirige a algum lugar. Então tem que, por obrigatoriedade, existir a preposição, que é uma regência que vai sair do verbo ou do nome. Tem que ser a preposição a. Lembra o princípio lá no início da aula? Crase é a mais a. Olha quando não aparece. Quando não aparece a preposição, a gente não coloca crase. Aluguei. Quem aluga? Aluga algo. Verbo transitivo direto. Quem se refere a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Comprei. Quem compra, compra algo. Quem se dirige a algum lugar. Então, comprei aquela caneta da propaganda. Quem espera algo. Espera aquele rapaz de que todos falavam na cidade. Quem espera algo ou alguém. Entendeu? Os verbos têm que ser verbos transitivos indiretos, preposição a, ou verbos bitransitivos, que tem a preposição a. Se for para, de, entre, quaisquer outras preposições, não ocorre a crase. Crase é sempre a mais a. É uma fusão, é uma combinação. Galera, isso é importante também, tá? Demais. A matéria, cara, não é longa, mas ela tem cheio de uns detalhezinhos. E já falando de detalhes, nós temos outro aqui. Tá finalizando, tá acabando. Com pronome relativo a qual e às quais.
Eu não coloquei o qual, os quais, gente, porque o artigo é o, né? Então, crase tem que ser A mais A. Lembra do princípio? Crase tem que ser A mais A, ok? Qual é um pronome relativo? Vocês já sabem disso, sempre é um pronome relativo. Tanto que é um dos métodos que eu ensinei para vocês para identificar quando o que é pronome relativo. Eu sempre troco por a qual. E qual na gramática, na língua portuguesa, é sempre pronome relativo. Então, quais pronome relativo? Eles vêm antecedidos por artigo. E que artigo tem que ser esse? Artigo feminino. A qual singular, as quais plural. A qual singular, as quais plural. A qual singular, as quais plural. Então é um pronome relativo, gente, que sempre não tem como você utilizá-lo sem artigo. Você sempre vai falar a qual ou qual, as quais, os quais, não tem como só qual. Você pode falar, mas não como pronome relativo. Ele, pronome relativo, tem que vir acompanhado de artigo. Entendeu? Então, se tiver preposição, aí tem crase. Simples. A igreja a qual me refiro fica no centro da cidade. E aí nós estudamos a aula de regência. Olha como que os estudos eles agora se completam. Nós vimos que quando eu tenho pronome relativo, o que acontece com a preposição? Ela anda para antes dele. Quem se refere a. O verbo referir, a regência dele é um verbo transitivo indireto. Então sai preposição. Só que a preposição, o que ela faz? Ela se movimenta. Ela sempre é colocada antes do pronome relativo. Quando eu tenho pronome relativo e tem regência do verbo, vai para antes dele. Vimos isso na última aula. Só que qual tem artigo. Aí aqui acontece a combinação. Então quem se refere a mais o a qual. Qual? Pronome relativo. Então, a mais a qual. Então, né, a igreja a qual me refiro fica no centro da cidade. Tem crase. São normas às quais todos os alunos devem obedecer. Vem cá com o verbo obedecer, gente. Regência verbal, última aula. Está gravado. Verbo transitivo indireto, que obedece a. Quando eu tenho o pronome relativo, o que a preposição faz? O que a preposição faz? Ela movimenta e vai para antes do pronome relativo. Por que eu tenho que colocar a crase? Opa, porque eu estou juntando a mais as quais. As é artigo feminino, então a mais a, crase a. E no plural, crase só conhece animal. Então, as quais. Olha lá. São normas às quais todos os alunos devem obedecer. Olha que lindo. Esta foi a conclusão a qual ele chegou. Quem chega, lembra? Quem vai, chega. O verbo ir e o verbo chegar, verbo transitivo indireto, tem preposição a. Última aula. Quem chega, chega a. E o movimento, quando tem o pronome relativo, ele fica antes dele. Qual é pronome relativo e vem com o artigo feminino. Então, crase. Galera, isso aqui é importante. A gente é sempre acostumado com o artigo feminino. Quando aparece pronome relativo ou pronome demonstrativo, a gente estranha. Então, com pronome relativo, acontece a crase? Sim. Mas tem que ter o quê? Regência nos verbos. Então, pronome demonstrativo. Porque crase é sempre A mais A. Lembra? Eu falei, se você, né, cristalizar isso aqui na sua cabeça, crase é A mais A, já é 90% do estudo. Crase não é a dificuldade que eles falam. Ok? E aí, né? No plural, só conhece e não faz mal. Então, com palavra feminina no plural, só conhece e não faz mal. Então, se tiver a palavra no plural, para ter a crase, só conhece. Você pode usar sem a crase.
Fomos a várias festas de Natal nos últimos anos. Então, festas, para ter crase, tem que estar com S. Suas atitudes davam margem às diferentes interpretações. Aí, olha, no plural, só com S não faz mal. Fomos a várias festas de Natal nos últimos anos. No plural, só com S e não faz mal. Entenderam, gente? Então, no plural, só com S, para ter crase. Sem o S, não vai ter crase. Pode escrever assim. Mas se você usar crase, no plural, só com S. Entendeu? É quase que uma facultativa. Se não tiver S, se não colocar o S, não tem crase. Não tem crase. Se colocar o S, tem crase. Então, olha lá. No plural, para ter a crase, só com S, não faz mal. Se não tiver plural, você pode escolher. Porque o plural... Isso. Porque no plural, na verdade, você não vai escolher. Você vai identificar no exercício, né? Entendeu? Não é que é facultativo. Para ter crase, tem que ter o S. Por quê? Né? A gente pega aqui, olha, festas, né? Eu tenho a, quem vai, vai a, olha, fomos. Quem vai, vai a. Lembra? Verbo ir e chegar. Mas as festas, porque festas é um substantivo feminino no plural. Então vai sair um artigo feminino. Artigo feminino no plural. Ah, mas as? Então, fomos às várias festas de Natal dos últimos anos. Entendeu? Então, no plural, só conhece e não faz mal. Entendeu? Regrinha muito importante isso aqui também, tá, galera? Muito, muito importante. Nós fizemos até, eu lembro de um concurso aí da Polícia Legislativa, né? Caiu essa regrinha aqui. Vocês lembram lá da Polícia Legislativa? Questão até passiva de anulação. Aqui nós já falamos. Opa, voltou. Ocorrência de crase facultativa. Então, a ocorrência é quando a crase ela é opcional. A crase facultativa é seu livre-arbítrio. Aí sim você tem livre-arbítrio. De escrever com crase ou sem crase. Se mudar nada. Eu vou pôr ou não ponho. Montei a frase. Eu decido. Eu vou pôr não. O outro, para você pôr, você tem que pôr plural. Entendeu? Aqui não. Aqui é facultativo. Você escrever é facultativo. Primeiro, antes de nomes próprios femininos. Nomes próprios femininos, gente, pelo amor de Deus. Nome de mulher. Então, se quiser anotar aí, olha, nome de mulher, crase se quiser. Tranquilo? Então, nome de mulher, crase se quiser. É opcional. Entreguei o cheque a Paula, olha lá, com crase. Quem entrega, entrega algo. A alguém é um verbo bitransitivo. Ele pede dois complementos. Transitivo direto e indireto. Quem entrega, entrega algo a alguém. O cheque a Paula. Ou entreguei o cheque a Paula. Ele é facultativo porque, com o nome próprio feminino, o artigo ele é facultativo. Paulo dedicou uma canção a Terezinha. Quem dedica, dedica algo a alguém. Também é um verbo bitransitivo. Então, na crase, a gente estuda a regência. Olha que legal. Por isso que eu falei lá com vocês. Se você, né, pega lá um obedecer e não coloca crase, tá errado. Porque tem a preposição a mais a palavra feminina a. Crase é a mais a. Um assistir, no sentido de ver. Assistir à missa, né, sem a crase,
Erro de regência. Ou assistimos, né? Assistimos à missa sem crase. Erro de quê? Erro de regência. Quem assiste, assiste a alguma coisa, a missa, substantivo feminino. Então assistimos à missa com crase. Ok? Antes de pronome possessivo feminino. Pronome possessivo feminino, o que você guarda? Você pode. Poder é diferente de dever. Dever é sempre uma obrigação que você tem que cumprir, não é isso? Poder, você pode ou não, é facultativo. Então, diante de pronome possessivo feminino, pronome possessivo são aqueles que indicam a posse de alguma coisa. Então, diante de pronomes possessivos femininos, ele fez uma crítica séria à sua mãe, ou ele fez uma crítica séria à sua mãe sem crase. No pronome possessivo, é o mesmo caso de palavra feminina. No pronome possessivo, o artigo é facultativo. Convidei-o a vir à minha casa. Minha casa, quem convida? Convida alguém a algum lugar. Olha a preposição. A minha casa com crase ou convidei-o a vir à minha casa sem crase. Ó, sem grave. Pronome possessivo você pode. Guardem isso porque eles misturam muito a regra do pronome possessivo com a regra do pronome demonstrativo. No pronome possessivo, você pode colocar a crase. No pronome demonstrativo, você deve colocar a crase. Dever é diferente de poder. Você deve colocar, é uma obrigação. Você pode colocar, é facultativo. Dever é diferente de poder. Dever é diferente de poder, ok? Então, pronome possessivo. Aí, bom, nesse caso, o pronome possessivo, eu tenho que analisar a transitividade do verbo. Por exemplo, fez algo a alguém. Isso. Beleza. Mas se fosse um verbo transitivo direto, não requerizar a crase, tivesse um pronome possessivo, aí seria necessário, se tivesse um verbo transitivo direto, aí ele não vai pedir preposição a. Quer ver? Vamos pegar. A gente pegou o demonstrativo lá. Vai ter, porque para colocar crase, lembra o princípio? Crase é o quê? A mais A. Onde eu tenho a obrigatoriedade, foram aqueles casos. Loque feminina. A palavra casa, terra e distância. Aí você não coloca terra se for chão, casa se for lar e distância não tiver mensurada. Os demais casos, a crase, ela é A mais A. É aquele princípio básico. Então, né? Vamos pegar aqui, ó. Aluguei a sua mãe para a conversa. Alugar está em outra semântica. Quem aluga, aluga alguém. Aluguei quem? A sua mãe, não vai ter. Entendeu? Por quê? Porque não tem a preposição. Com a crase aqui, ó, você colocou aqui, olha. Quem faz uma crítica a alguém. Quem faz algo a alguém. É um verbo bitransitivo. Lembra que eu falei? A crase vai ser com verbo transitivo indireto ou bitransitivo. E mesmo sendo bitransitivo ou transitivo indireto, a preposição que sairá desses verbos tem que ser a preposição a. Crase é A mais A. É aquele princípio lá que eu falei. Lembra do Dragon Ball? Olha lá. Tem que ser indivíduos iguais. O Goten que tem o mesmo tamanho, idade e força do Trunks. E forma o Goten. Se eu fizer o Goten com o Piccolo, ou com o Kuririn, ou com o Babidi,
São diferentes. Vai dar uma coisa esdrúxula. Aqui vai dar certo. Entendeu? Esse último exemplo, eu só confundi com aquela regra de... Qual? Qual? Esse mesmo, convidei a minha casa. Não, aí se fosse a casa, aí seria. Mas o minha, pronome possessivo. Lembra? Os pronomes possessivos... Aí, só se não tivesse um minha que... Isso, aí mudaria a regra. A gente voltaria para a regra da casa. Convidei-o a vir à casa, aí ao lar não teria crase. Mas minha, a crase é com termo imediatamente posterior. Esse minha. Olha lá. Ó. É com minha. Aqui anula a casa. Entendeu? Pronome possessivo. Mas, gente, olha, se for, olha, convidei-o a vir ao meu bar. Aí não. O pronome possessivo tem que ser feminino. Ok? Porque do feminino é que vai aparecer ou não o artigo feminino. Crase é A mais A. É o princípio do Dragon Ball aqui. Ok? Legal? Mas convidei-o é muito transitivo. Quem convida alguém, ele, olha o ali, a algum lugar. Bitransitivo. São verbos de ação, verbos que pedem complementos. Sem preposição, olha o objeto direto, o ali, ele, e outro com preposição, a minha casa. Último caso facultativo. Existem 3 só casos facultativos, tá bom? Esse aí nós já até vimos lá na hora. E eu falei com você, né? Que ela voltaria. Então, olha lá. Depois da preposição até. Depois da preposição até, porque eu tenho a preposição até e eu tenho a preposição até a. Então, olha lá. Vou caminhar até a praia. Com crase, então foi com a expressão até a. Ou vou caminhar até a praia sem crase. Agora, se fosse, né? Vou à praia, crase obrigatória. Eles trabalham até as 3 horas ou eles trabalharam até as 3 horas. Está vendo aqui? Diante de hora? Então, a preposição até também é facultativa. Então, vamos relembrar. 3 casos de crase facultativa. Nomes próprios femininos, nome de mulher, crase se quiser. Né? Diante de pronomes possessivos, indicam posse. Femininos, você pode ou não colocar. E depois da preposição até. Porque tem a locução até a. Os 3 casos de crase facultativa. Tá bom? E finalizando aí, galera, o estudo da crase, eu não uso crase antes de artigo indefinido. Indefinido ou masculino, eu não uso crase. O indefinido, uma. Tem que ser o artigo definido a. Então, olha, ele foi a uma comunhão durante a semana. Olha aqui, ele foi a uma comunhão durante a semana. Qualquer comunhão, não defini. Então, com artigo indefinido, uma, não tem crase. Chegamos a uma conclusão. Visamos, lembra? Visar, no sentido de objetivar, é um verbo transitivo indireto, preposição a. Agora, no sentido de mirar ou de assinar, verbo transitivo direto, sem preposição. Então, visamos a uma promoção neste ano. Então, a uma promoção este ano. Aqui eu tenho artigos indefinidos. Ok? Artigos indefinidos. Gente, por que aqui, olha, não tem crase? Durante a Semana Santa. Durante a Semana Santa. Por que não tem crase ali?
Durante a semana, vamos aos juntos da substituição? Ele foi à comunhão durante o dia de reis. Porque não tem preposição. Não esqueçam disso. Por isso que o juntos da substituição ele te ajuda. Durante o dia, durante alguma coisa. Não tem preposição. Porque não tem a preposição. Não tem a preposição a, você vai colocar o. Porque não tem. Entendeu? Hã? Ele foi a uma comunhão quando? Durante a Semana Santa. Durante a Semana Santa, uma adjunta adverbial. Isso. Só que aqui, masculino. Entendeu? Entendeu? Durante o dia de reis. O feriado. O juntos da substituição, gente, ele é muito importante. Só que tem esses casos específicos, a preposição. Por isso que ele não é 100%. Ele é 90%. Ele, na hora da prova, ele te ajuda no mínimo em 2 questões. Fácil. Isso já é muita coisa. Né? Demais. Ok? Então, esse aí foi o nosso funk da crase. Né?